Fala pessoal, boa tarde, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e bora para mais uma leitura aqui do nosso grupo Flor Astral 11 para a gente poder programar a nossa semana, tomar decisões, né? E até conectar a energias que podem favorecer a gente. Se você está passando por desafios, se você está passando por dificuldades, se você não está conseguindo encontrar uma saída, chegou o momento de você conseguir conectar-se a uma energia que pode trazer luz no seu caminho. Sol está entrando em Leão, no quinto signo do zodíaco solar. Desde quando a gente teve a virada do ano novo astrológico, começa em Áries, né? O Sol passa pelos quatro elementos. Então, Áries, fogo, Touro, terra, Gêmeos, ar, Câncer, água e agora Leão, o Sol volta a entrar num outro signo de fogo. Esse movimento astrológico, ele vem trazer essa força, esse auspício leonino para todos nós. Todos nós temos acesso, temos dentro da nossa energia as forças de todos os signos do zodíaco. Então, sempre que o Sol passa por alguma constelação, todos esses influxos, todas essas vibrações, elas influenciam o nosso ser. E o signo de Leão é um signo muito auspicioso. A moradia do Sol é no signo de Leão. Então, o signo de Leão é a força que a gente tem, um momento para conseguir colocar o nosso brilho, a nossa vida, a nossa autenticidade, a nossa singularidade dentro das experiências muito diferente do que as pessoas acreditam de Leão ser um signo egocêntrico ou que se acha, que se coloca acima, é uma informação muito rasa, muito superficial que não dá para levar em consideração dentro do que esse elemento trabalha em cada um de nós. Leão, ele vem do elemento fogo fixo, né? Então, dentro da nossa experiência, nós temos esse elemento dentro de nós, onde nós conseguimos aprender, assimilar e a colocar a nossa essência dentro desse elemento que fala sobre o nosso brilho pessoal. Então, o Sol agora ele está entrando nessa égide. Ele vai começar a vibrar essas influências, essas energias para nós a partir do dia 22, entre 4 e 5 horas da tarde, o Sol vai estar em Leão e quando ele estiver em Leão, muito já vamos começar a sentir também da conjunção de Leão com Júpiter. Eu vou mostrar aqui para vocês. Leão, tá? O Sol vai ingressar em Leão, vamos colocar aqui no dia 22, Sol ingressa em Leão, e aqui a gente tem essa conjunção, né, de Sol com Júpiter. Então, essa conjunção ela vem falar de uma expansão, de uma fé através daquilo que nós temos como um propósito único dentro de nós, onde a gente tem essa vibração, essa oportunidade de colocar os nossos projetos, colocar uma intensidade, colocar uma autoconfiança, fazer aquilo com vontade, com brilho, que a gente vai ter o apoio dos astros. Então é um momento muito auspicioso. Vamos pensar e se conectar com essa força, porque vocês estão tendo acesso a essa informação, né? E diferente de quem não tem acesso a esse tipo de informação, elas não conseguem acessar essas vibrações, né? Porém, quando a gente começa a ter um pouco mais de informação, a gente começa a ter mais oportunidade para a gente poder fazer algo melhor para nós mesmos, né? Então, com esse Sol ingressando aqui, junto com aquele sextil, com aqueles dois grandes sextil que eles se formaram na semana passada, se ativaram no final de semana, eles continuam a sua influência. E o Sol em Leão, ele vai potencializar todas essas forças. Vamos aqui comigo para o mapa.
Aqui a gente vai ter na quarta-feira o Sol em conjunção com Júpiter, e como a gente pode ver, existem esses riscos azuis, que são os aspectos positivos, fluentes, né? Fazendo um trígono com Netuno e Saturno. Netuno e Saturno são dois planetas gigantes, né? Que mobilizam grandes energias dentro do nosso coletivo. Saturno, ele vem trazer a força da estruturação, da seriedade, do compromisso, da responsabilidade. Em conjunção com Netuno, ele pede para que toda essa estruturação que a gente for movimentar em nossa vida, com coragem e ousadia, tenha um idealismo sério por trás, né? Onde a gente tem um propósito para que essa estruturação aconteça. Então, nós movimentarmos o nosso propósito com responsabilidade, estruturação, tendo um idealismo, com autoconfiança, com fé, com otimismo, a gente adquire todas essas vibrações para a gente poder fazer dos nossos sonhos uma realidade. E junto com tudo isso, a gente tem dois sextios formado com Urano, tá? E Urano aqui em Gêmeos, então, o que que é? É a ousadia dos caminhos. Então, alguns caminhos durante a semana, mais para o final da semana, tem mais fluência para isso. Caminhos podem surgir, né? Urano está aqui pertinho de Marte, fazendo aquela conjunção da semana passada que nós comentamos, né? Marte já está começando a se afastar de Urano, mas a sua influência continua, né? Onde a necessidade, né? De nós entendermos dentre todos esses caminhos, né, dentre que são apresentados para nós, para que nós tomamos uma decisão de qual caminho nós vamos escolher, Marte pede para que a gente tenha foco, para que a gente tenha determinação, para que a gente movimente, né, em direção aos caminhos que são apresentados para nós, aos caminhos que nós estamos. Se você já está no caminho, outras possibilidades que podem fazer do seu caminho um caminho mais afluente ainda, né? Se você está no desafio, caminhos podem surgir para que você determine e escolha e prossiga nesse caminho, né? Então mantenha o coração aberto, mantenha a atenção, mantenha a comunicação. Dentro da comunicação, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse Urano em Gêmeos, porque Urano em Gêmeos, ele também está causando dentro da humanidade grandes confusões nas comunicações, fake news, informações que chegam distorcidas, informações que são passadas pela metade. Então, tomar atenção referente a esse tipo de comunicação e averiguar até o fundo, né, para ver o que é verdade, o que não é, para que você não seja pego dentro desse emaranhado, né, que Urano já vem causando dentro do coletivo, porque ele é um planeta geracional, ele é um planeta mais difícil da gente harmonizar ele dentro de nós, né? Então ele acaba resultando nessas comunicações falhas em gêmeos, causando imprevistos na nossa vida, né? Mas em contrapartida, Urano também ele representa a conexão com a mente universal, a conexão com a autenticidade, né? Então, buscar realmente ser autêntico no seu caminho com determinação e foco. Essa fluência todas ela está presente, permeando todos nós, né? Basta a gente se sintonizar, né, de coração, alma e mente, para que a gente se conecte com essa força e consiga ser levado por essa grande vibração, para que a gente consiga dar passos em direção ao nosso propósito. Mas de repente você fala, Guilherme, mas eu ainda não tenho um propósito. Então é momento de você abrir o seu coração, se interiorizar. O Sol está finalizando a sua passagem agora por Câncer até quarta-feira. Mercúrio está retrógrado até quinta-feira.
nesse final de período, né, onde a gente tem o Sol terminando agora sua passagem por Câncer, sempre que um planeta, na astrologia, Sol e Lua são considerados planetas. Então, sempre que a gente tem, né, um planeta finalizando a sua passagem em uma constelação, em um signo, é momento de assimilação da experiência, né? Então, também momento bom durante até quarta-feira ali, você revisar, né, tudo aquilo que você está afirmando dentro de você, tudo aquilo que você passou dentro das suas experiências, do seu aprendizado, para que você, quando entrar nesse momento de leão, você consiga ter clareza, consiga ter firmamento, né, para você conseguir compreender o seu propósito. É uma oportunidade, né? O Sol vai ficar aí 30 dias aí em Leão para a gente poder trabalhar essa ética, trabalhar esse elemento dentro de nós e para que a gente consiga dar um direcionamento bacana na nossa vida, com um brilho, com alegria, com criatividade. Então, é um bom momento para a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo. A gente não pode esquecer que quando essa conjunção acontecer de Sol com Júpiter aqui, tá? A partir de quarta-feira, nós não podemos esquecer desse Plutão retrógrado aqui em Aquário. Esse Plutão retrógrado em Aquário, ele é muito necessário nós trabalharmos para que esse Sol e Júpiter, né, que representa o brilho, a criatividade com fé e otimismo, né, eles sejam bem trabalhados e que eles tenham a harmonia para que tudo isso que nós conversamos agora tenha a fluência necessária. Então, Plutão em Aquário, ele vem trabalhar dentro do nosso coletivo tudo aquilo que a gente tem que transformar, tudo aquilo que a gente tem que desapegar, para que a gente tenha uma soltura, uma libertação, né, uma transformação, e dessa forma, você buscando com equilíbrio, né, essa movimentação, dessa transformação dentro do coletivo, dentro do elemento ar fixo, dentro de nós, que tem a ver com o mental e o social, que assimila toda a experiência, né? Onde que você precisa corrigir, aonde que você precisa se libertar dentro desse coletivo, aonde que você precisa ressignificar e regenerar o seu mental para ter perspectivas mais conscientes sobre a vida. E você fazendo essa movimentação, trabalhando essas consciências, né? Você vai estar trabalhando Plutão. E ao você estar trabalhando Plutão, você vai ter equilíbrio para você ter fluência com esse Sol e esse Júpiter, né? Então, não é necessário pressa, né? É necessário atenção e presença para que você reflita sobre o que você precisa transformar, que tem a ver com o coletivo, né? O coletivo pode ser o grupo dos amigos, no trabalho, um projeto, grupos e mídias virtuais que você faz parte, né? Será que esses grupos te dão a liberdade para você ser quem você é, né? Ou será que você precisa compreender um pouco mais sobre quem você é para você poder é, fazer parte de uma forma mais fluente dentro desses grupos e dessa forma, com essa conjunção e esses grandes aspectos fluentes que nós estamos recebendo nesse momento, nós temos uma grande oportunidade de ter fluência na vida, tá? Né? É como se você recebesse a chave, né, da porta para você poder abrir a porta e caminhar no caminho. Pessoas que não têm essa informação, é, passa despercebido toda essa vibração, né? E vocês, né, que dentro da Flor Astral 11 a gente está tendo a oportunidade de ter acesso a essas informações. E por mais, né, que seja algo que vá mudar pequenos detalhes na vida,
esses pequenos detalhes lá na frente pode fazer uma grande diferença. Assim também como pode causar grandes mudanças, né? Grandes oportunidades. Pessoas que estão participando na jornada do renascimento aqui da Florastral 11, né? A gente já teve várias pessoas que trocaram um serviço por um serviço melhor, né? Conseguiram coisas, aproveitaram oportunidades, porque começa, né, a entrar dentro desse fluxo, dentro dessas fluências, começa a se entender astrologicamente, né? Assim como, por exemplo, né, quem conhece o seu mapa astrológico sabe o como que isso vai influenciar a sua própria pessoa, né? Então, eu tenho algumas fluências em Leão, alguns planetas posicionados ali em Leão. Então, eu sei que nesse mês que o Sol vai estar passando por Leão, algumas fluências dentro de mim vão ser potencializadas para eu trabalhar, né? Tem os dois lados, né? Tem um lado bom, se você conseguir trabalhar, mas se você não trabalhar, também ele vira um aspecto desafiador dentro do nosso próprio movimento. É, e junto com tudo isso, né, Mercúrio, quinta-feira, ele também vai deixar de ficar retrógrado, tá? Então ele volta a andar para frente. Ele estava nesse momento caminhando para trás, né? E agora ele volta quinta-feira, um dia depois que o Sol entra em Leão, ele volta a fazer a sua caminhada de fluência, né? Então é outro sinal, né, onde Mercúrio retrógrado fez o coletivo, né, repensar, rever, né? Aqueles que têm acesso à informação, então, tem mais essa oportunidade, né, de estar compreendendo que alguns movimentos, né, aquelas gavetas que de repente a gente deixa escondido debaixo do tapete, que não quer abrir, aí de repente, do nada, alguém vai lá e abre, e você fala, poxa, por que que eu estou revendo, tendo que rever isso? Mercúrio retrógrado também trabalhando, né, para você rever as experiências que você passou, né? Então, quando ele deixar a sua retrogradação, é mais um aspecto fluente entrando dentro de Leão. E a gente tem mais é, movimentos astrais para acontecer aqui em Leão, né? Então, na semana que vem a gente vai ter a cauda do dragão e a cabeça do dragão fazendo a mudança de signo, né? Vão deixar Virgem para entrar em Leão. Então, todos aqueles aprisionamentos, né, que de repente a gente tem dentro do nosso eu, que a gente tem que se esforçar para conseguir se libertar, né? E a partir dessa libertação, que tem o direcionamento para você conseguir contribuir com o coletivo, né? Fazer parte do coletivo de uma forma mais autêntica, mais original, mais positiva, né? Mais somadora, para a gente fluir, né, na vida. E também a gente tem um outro aspecto muito interessante que está para acontecer, né? Quando o Sol ele estiver ingressando aqui em Leão, a Lua ela vai estar primeiramente em Libra, tá? Então, quando ela estiver crescente, o Sol vai estar finalizando Câncer para entrando em Leão. Então a gente vai ter essa movimentação, né, de tudo aquilo que a gente quer fazer crescer na nossa vida com essa lua nova. Eu acredito que, eu espero que vocês tenham pensado um pouco nessa lua nova para você poder, né, ter essa movimentação do que você está semeando ali para fazer crescer, né, na nossa vida. E agora com essa lua crescente, é a gente aumentando o nosso eletromagnetismo para tudo aquilo que a gente quer atrair na vida e para tudo aquilo que a gente não quer mais que faça parte da nossa vida, né? Aquilo que a gente julga não se fazer mais necessário para a nossa experiência evolutiva dentro daqui desse plano terrestre. É,
desse globo terrestre, né? E também, né, essas movimentações lunares que vão acontecer, a gente vai passar por cada uma, né? Então, hoje a gente ainda tem, né, essa lua nova em Libra, né, para a gente poder semear aquilo que a gente dos relacionamentos, né, que a gente quer manter. E se você quiser um conselho bacana para hoje, um conselho é você pegar teu celular, né, mandar uma mensagem, fazer uma ligação para aquelas pessoas que você gosta, que você, né, quer manter na sua vida. Hoje é um bom dia para você, né, mandar essa mensagem, para você se comunicar com pessoas que você quer manter na sua vida. E depois, no dia 21, essa lua vai estar passando para Escorpião, no dia 22, que ela já vai estar crescente, né? Aqui, no dia 22, essa lua vai estar em Escorpião. Então, Escorpião é uma força de um signo de sentimentos profundos, né? Ela tem tanta força da intensidade para demonstrar quanto apreço a pessoa você tem pelas pessoas, né? E também a força para desapegar, né? Aquele desapego escorpianino de conseguir observar a experiência e você ter a capacidade de dizer, olha, aquilo eu quero, aquilo eu não quero, para você fazer os cortes, para você fazer, né, a manutenção daquilo que você quer manter e assim você ir tendo fluências na vida. Quando a gente desapega de coisas, a gente abre espaço, né, para que o universo traga mais experiências positivas para nós. É, Vamos lá. E essa lua, então, em Escorpião, é uma lua muito interessante também para você fazer esse mergulho sentimental, para você fazer ter esse eletromagnetismo, de saber o que você quer manter, saber o que você não vai querer manter na sua vida. E ela vai passar no dia 23, quinta-feira, permanece também em Escorpião. Depois, no dia 24, ela passa para Sagitário, né? 24 é sexta-feira e essa lua crescente em Sagitário. Sagitário, assim, uma palavra que pode descrever de uma forma simples para a gente que quer aproveitar, né, esses influxos dessa lua crescente em Sagitário, é direcionamento, né? Qual é o seu direcionamento? Será que seu direcionamento na vida está acertando o alvo, né? Ou será, né, que o alvo ficou um pouco mais para o lado? E aí você tem a noção, né, com essa lua crescente, de você conseguir redirecionar o seu caminho, entender se você está no caminho, é um momento bom para você, sabe, colocar um pouco mais de intensidade nesse caminho para você realmente fazer aquilo crescer. E no dia 25 a gente tem no sábado essa conjunção, né, dessa lua nova com Lilith. E Lilith, ela acaba densificando um pouco, causando alguns desafios para que dentro desses caminhos a gente consiga sublimar esses desafios, né? Fazendo uma sublimação mesmo assim do nosso ser presente que nós encontramos nos desafios dos caminhos, né? Então, é um momento de você ter clareza. Será que você está com o direcionamento certo? Será que você está acertando o alvo? Será que não? Então você tem essa oportunidade de você reconhecer, né, aonde que você está acertando, aonde que você está errando e com essa clareza ela pode ser demonstrada tanto desafios mesmo na sua no seu cotidiano, na sua vida, no dia, algo ser demonstrado, um sinal, né, que você vai fazer a leitura desse sinal a partir dessa lua crescente em conjunção com a Lilith. E no domingo, essa lua ela vai passar para Capricórnio, né? Então, nossos objetivos e metas a longo prazo, né? Fazer isso, crescer, se entregar, ter resiliência, persistência, estruturação para a gente
conseguir caminhar nesse caminho, né? Caso o caminho esteja correto. Se não, né, você apenas altera o curso, altera a rota para você continuar no seu caminho, e a partir do momento que você alterar a rota, né, você tem novos objetivos, novas metas, né? Então, um resumo assim para você, né, que guardar as informações do que nós estamos vivendo nesse momento, em fluxos muito grande, Sol entrando em Leão no dia 22 na quarta-feira, entre 4 e 5 horas, ele vai ingressar em Leão. E o Sol ingressando em Leão é momento da gente colocar o nosso brilho, a nossa criatividade, a nosso firmamento dentro das experiências. Se você está envolvido num projeto, se você tá caminhando para realizar seu sonho, é momento de você colocar sua confiança, sua autenticidade dentro desse caminho para você ter essa força de movimento, ter essa força de conquista, né, presente no seu caminho, lembrando, né, e é muito importante dentro do teu sonho, dentro do que você deseja, dos seus objetivos e metas a longo prazo, você ter um idealismo sério, né, do porquê você está querendo realizar, né, e a partir desse idealismo você ter responsabilidade, estruturação. Então aqui nós estamos falando de Netuno e Saturno aqui em Áries, né, que foi aquela conjunção é, histórica, épica, né, que a gente teve a oportunidade de viver para ver. Então, é o idealismo com seriedade. Pense, né, se você está tendo um idealismo sério, se você está tendo responsabilidade para seguir, né, esse idealismo. Tenha fé, otimismo, brilho, criatividade, confiança para seguir esse idealismo, esse sonho, né? E esteja sempre aberto para novos caminhos que podem surgir para ajudar você a atingir, né, esse sonho, atingir esse desejo, e tenha sempre muito foco, muita resiliência, muita determinação para você manifestar eh, essa força que está presente para todos nós, tá bom? Então é uma semana auspiciosa para todo mundo, o Sol já já vai entrar em Leão, vamos aproveitar esse fluxo e eu deixo aqui o meu grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para a gente aqui, que assim que possível a gente responde, tá bom? E fiquem com Deus, meus irmãos.